Boa noite a quem foi entrando aí, gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autenticidade, né, Rafa? Dos processos que a gente vem caminhando e de como a gente vai sentindo as coisas, como vai se transformando, né, Rafa? Dentro da nossa jornada, do nosso caminhar. A gente pode começar pensando no seguinte, né? Existe na nossa evolução, existe uma naturalidade das coisas. E a gente tem que buscar essa naturalidade. Né? Que isso significa que muitas das coisas que a gente percebe, a gente arruma um problema, né? Porque a gente foge da naturalidade. Então, por exemplo, assim, o que é a naturalidade do nosso ser aqui, né? Da nossa vida, da nossa essência? Como a gente já falou nas lives passadas, a gente é um espírito. Isso é natural. É natural a gente ser um espírito e esse nosso espírito dá vida no corpo que a gente vive. Então, o nosso corpo físico, né, ele ganha vida a partir do nosso espírito. E como é que a gente faz vamos falar assim, essa reflexão? Esse espírito foi criado por Deus. Então, a gente tem dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, um pedacinho de Deus. E sendo assim, existem umas coisas no universo que é natural. Então, qual que é a natureza natural das coisas? É a gente ser feliz, né? É a gente estar em paz, é a gente estar bem com a gente mesmo. Então, são coisas naturais da nossa vida. É a gente dar amor, a gente sentir amor, a gente ter alegria, sentir alegria. Então, esses sentimentos são natural. Agora, o que acontece quando a gente tem medo, raiva, mágoa, inveja? Também é natural. A gente tem que ter essa consciência. Só que o que acontece? Existe um processo para a gente transformar as nossas energias. O que é esse É algo processo? assim, eu, eu acredito assim, Rafa, pode ser algo natural como ser humano, mas eu acho que a nossa essência, para a nossa essência, isso não é natural, né? Se a gente parar para analisar, porque Deus faz as coisas tão perfeito, Ele não faria a gente, acho que é do ser humano, é essa essa natureza da inveja, de uma coisa, de outra, esses sentimentos negativos. Eu acho que isso vem da natureza humana. Não é da nossa essência isso. Não é natural. Eu acredito que não seja natural da nossa essência divina, entendeu? Da nossa centelha. Tá, vamos lá. É isso mesmo, mas assim, o que eu quero dizer assim, é natural no sentido que a gente tem que transformar as energias. Aí pega o que você fala. Trabalhar, né? É uma coisa humana, mas eu falo que é natural, que é normal a gente sentir isso e transformar elas. O que não pode é a gente começar a reprimir, a não querer enxergar essas coisas. E dentro A gente disso, tem. isso. E aí dentro disso a gente foge de nós mesmos. A gente não quer ver nós mesmos. E nesse processo de evolução, de transformação, é super importante. O que é essa nossa transformação? Chegar na nossa essência. Realmente, o teu ponto de vista está certo. Mas o que eu quero dizer é que é natural também a gente olhar, enxergar essas coisas, é normal, é do ser humano, mas a gente tem que transcender isso. E dentro disso tem um processo para a gente fazer isso.
um processo natural que eu falo assim, existe um caminho para isso. E cada um tem o seu próprio caminho. Não adianta eu chegar aqui e dar a receita do bolo, alguma coisa pronta, porque para outra pessoa é totalmente diferente às vezes. Porque é o que tem hoje, né, Rafa? A gente vê muitas receitas prontas, vidas de sucesso, magnânima, coisa assim absurda, só que as pessoas não param para analisar a realidade daquilo e o que tem por trás, o processo de tanta coisa, o desenvolver, até mesmo com a gente mesmo, que a gente vivencia isso dia a dia, e a gente sabe que não é fácil a gente lidar com as nossas crenças, os nossos paradigmas, os nossos dogmas, a gente vai transformando, conforme vem chegando a gente vai mudando, mas a gente também, hoje nós chegamos no nível espiritual, numa energia que a gente está hoje, que a gente vive hoje, que as coisas são bem claras, estão sendo muito claras, e não tem muito o que fugir disso. E as coisas vão se revelando à medida que estão acontecendo. E assim, e mesmo tudo isso estando tão visível, não é todo mundo que consegue ter essa percepção de uma ilusão, de algo vendido como ilusão, e o que realmente acontece, o processo por trás de tudo isso. É mais fácil acreditar naquilo que está ali, visível e bonito. Mas ninguém quer ter o trabalho de se conhecer verdadeiramente, de olhar para dentro e passar pelo processo tudo que tem que passar. É mais tranquilo, é mais confortável olhar aquele que está lá fazendo um negócio totalmente de sucesso, mas e aonde está essa energia? Esse processo aconteceu, entendeu? A gente precisa começar a analisar essas coisas. Os processos, que a gente sabe que não é fácil. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque essas energias estão fortes. E a gente já não tem mais, já não está sendo permitido mais para a gente esses enganos, essas coisas de ficar se iludindo com algumas coisas. O universo está bem claro, está deixando tudo muito claro. E cada um precisa estar dentro disso bem consciente. É saber realmente o que está acontecendo. Qual o processo por trás de tudo isso. É um processo real? Tem algo, tem um fundamento aí? Porque o que é fácil, o que é bonito, qualquer um compra. E é muito fácil de se comprar. Entendeu? Mas a gente precisa olhar para a gente, olhar e se perguntar até que ponto esse processo realmente está fazendo efeito, fez efeito, porque conhecimento hoje em dia para muitas, como que eu vou dizer para você? Muita gente virou moda, você sabe disso. Autoconhecimento meio que virou moda, só que as pessoas se acomodaram naquilo de olhar esse modismo, e os que está ali realmente buscando, se trabalhando, passando pelos processos, a gente sabe que não é fácil, entendeu? Então, assim, e a nossa energia está de um jeito que já não está mais se permitindo enganos, entendeu? E quem é que comete esses próprios enganos? É a gente, com a forma ilusória da gente olhar para as coisas. É olhar e realmente sentir, buscar essa percepção, essa consciência, né?
Porque se a gente está nesse processo real, está fazendo, está se desenvolvendo nisso, a gente sabe como funciona. Então, é ter essa consciência, é realmente buscar sair dessa ilusão de pegar um negócio pronto. A gente sabe que isso não funciona. Funciona momentaneamente. Mas a hora que vinha à tona, isso se esborracha tudo no chão. E para quem é a pior situação? É para a gente que se ilude com isso. Porque a gente sabe que o processo não é fácil. É gratificante, é maravilhoso as transformações que a gente consegue fazer com tudo que a gente aprende, que a gente pratica ali o dia a dia. A gente sabe, é difícil, mas também é gratificante essas transformações. E a gente sabe que não é essa fantasia toda que pintam por aí. Então a gente precisa ter consciência disso. É se conscientizar, e é aquilo que a gente sempre fala, sentir, a gente precisa sentir. A gente precisa se integrar com a gente mesmo. Olhar para Deus, olhar para dentro, falar, eu quero resolver e eu quero transmutar tudo isso, mas eu quero fazer isso com a minha verdade, com a minha autenticidade. Entendeu? Para mim ter segurança no que eu faço, para mim ter segurança no que eu falo. Porque quando a gente compra coisas dos outros, tá, é uma coisa que eu curto muito, tem muita coisa linda, muita coisa maravilhosa, que faz a gente entender muita coisa, dá uns insights legais na gente. Eu admiro, eu curto, eu compartilho, é aquilo que a gente fala, né? Mas a gente buscar no nosso interior de verdade, sentir isso, é estar presente para ter essa percepção, para a gente fazer as nossas próprias análises, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo, saber o que a gente está falando, entendeu? E quando eu falo isso, é o sentir real, vivenciar o que a gente precisa vivenciar para dar prosseguimento no nosso propósito de vida. É igual a gente fala, né, Rafa? Antes a gente tinha um projeto completamente diferente. A gente começou a fazer as lives, a gente começou a descobrir coisas, né? A gente começou a ter outras aberturas, entender outras coisas que até então a gente muitas vezes falava, mas a gente muitas vezes não vivenciava, e a gente está passando a vivenciar essas coisas na prática. E isso é necessário. Tanto o Rafa como eu, né, Rafa? A gente é uma busca, às vezes a gente fala, nossa, né? Já passei por tudo. Aí vem uma coisinha nova, a gente vai trabalhando aquilo. Parece outra, a gente vai trabalhando aquilo. Não é fácil. E muitas coisas são bem complexas, mas quando você para, você analisa, você bota consciência nisso, as coisas vão se resolvendo, vão se esclarecendo e vão abrindo horizontes para a gente, diferente, e uma percepção muito legal. E essa consciência da gente poder olhar tudo, admirar, mas ao mesmo tempo abraçar e dizer, é assim, não é assim, o sentir faz muita diferença. Esse sentir, essa consciência é muito importante. Então, assim, gente, admire, faça o que tem que fazer, mas trabalhe. Trabalhe o que precisa ser trabalhado. Para ter consistência no que a gente faz. É muito importante isso. Essa consistência, é você está fazendo e você ganhar autonomia para isso. Tanto no mundo espiritual
espiritual, quanto aqui, diante de tudo que a gente fala, a gente precisa estudar. Não é ler meia dúzia de páginas de um livro e achar que, nossa, tá perfeito. Não é, gente. E ter essa abertura para a gente abraçar tudo que chega para a gente. Não ter preconceitos e nem limites para buscar esse conhecimento. Abraça tudo que vier e mergulha fundo, porque essa faz toda a diferença. Essa é a diferença desse processo que a gente passa todo esse tempo. E não é fácil nem para mim, nem para o Rafa e nem para ninguém que busque realmente vivenciar isso na íntegra. É a gente ter essa consciência e ficar feliz. Porque eu e o Rafa estamos aqui, a gente faz as nossas lives, nós estamos subindo nossos degrauzinhos devagarinho, né, Rafa? A gente vai devagar, mas a gente sabe aonde a gente está pondo o nosso pé e a gente confia no que a gente está fazendo, porque a gente sabe aonde a gente está buscando. E a gente não está fazendo nada sem consistência. A gente está olhando para nós, primeiramente. A gente está fazendo de dentro para fora. É a gente com a gente mesmo, para a gente estar aqui falando para vocês das nossas experiências. E isso é gostoso. É a gente trazer a verdade de tudo aquilo, desse processo que a gente passa o dia a dia, do que a gente vivencia. E é essa consistência que eu falo. E ter consciência, gente, a gente precisa ter consciência, estar atento, porque o universo está pedindo isso pra gente. Consciência. Né, Rafa? Então, existe esse caminho natural que a gente fala. E qual que é a porta para entrar nisso? Meditação. É olhar para dentro. É a meditação, não adianta. A gente tem que meditar. Quando a gente for ler, a gente meditar naquilo que a gente está lendo. Quando vier uma coisa de fora, a gente meditar naquilo para ver qual é a realidade dessas coisas que vêm de fora. Se é real. Não entendeu? Procura algo para ler, né, Rafa, em relação a isso, né? Se é real, se é ilusão. Mas no final das contas, aonde que a gente vai entender a realidade? Quando a gente vivencia. Né, como que a gente vivencia? É o sentir. Né, quando a gente sente a energia que vem. No começo, pode até ser um pouco complicado, mas se a gente não começar a fazer, a gente não vai entender. A gente tem que ter essa coragem. A gente tem que ter a coragem de começar a entender como é que funciona. E muitas vezes a gente fala assim, o que a gente precisa está tudo dentro de nós mesmos. O que a gente quer dizer com isso? É a nossa consciência. Então pergunta para você, é isso mesmo, pergunta para você mesmo o que é aquilo. Mas essa pergunta tem que ser sentida, tem que ter energia ali. Não adianta a gente falar somente da boca para fora. Por isso que é um processo de meditação, a gente medita, né? Olha para dentro, se acalma, tranquiliza nossa mente, sente o momento e faz os questionamentos para a nossa própria consciência. A resposta vem. Isso é vivenciar. Isso é praticar as coisas. Porque lá fora, o externo, o que é? É a manifestação da energia da nossa própria consciência. Então, o que você tem dentro da sua consciência, você vai manifestar fora. E todo mundo faz isso. Todos fazem isso. Por quê? Porque é natural. Esse caminho é natural para todos. O Criador fez as leis do universo para todos seguirem. Então, o que eu tenho na minha consciência, eu coloco para fora. E como que eu mudo a minha consciência das coisas que muitas vezes eu não estou gostando? A gente tem que sentir.
vivenciar novamente as energias e mudar elas. Que é uma coisa que a gente vem sempre falando. Às vezes a gente olha para as pessoas e se ilude nesse sentido, porque a gente quer ter, né? A gente quer o sucesso, né? O exemplo que o pessoal falou, as pessoas buscam o sucesso. Então, é normal a gente querer, tá tudo certo. A questão é que a gente se ilude com isso porque a gente não sente, né? Aí você busca fora o que você acha que tem dentro, mas ainda não conquistou. Você não conquistou ainda aquele sucesso dentro de você. A pessoa lá fora pode ter conquistado dentro e está transmitindo o que ela sente. Ok, mas e o que você está comprando? Será que você já sentiu também? A tua energia já é de sucesso? Porque se não tiver, você está sendo iludido por você mesmo. Poxa vida, é dolorido a gente saber que a gente está sendo iludido por nós mesmos, mas é a realidade. E quando a gente entende isso, aceita, é nesse momento que a gente começa a se transformar, porque você está aceitando algo que é real, que é da natureza nossa. Então, as pessoas estão muito superficial com relação à energia. O que eu quero dizer com isso? Sente uma coisa e pensa outra. Né? Você olhar lá, poxa, mas a pessoa deu lá 5 passos do sucesso. Olha que fácil. Mentalmente é moleza. Facílimo. Mas a hora que você... são elas. A hora que você vai pôr em prática aquilo, vivenciar, aí você vai encontrar as energias que precisa transformar. Só que o que acontece? Muita gente não faz e passa a vida se iludindo com isso. Quando a gente traz isso, não é negativo, não é pecado ter sucesso. Muito pelo contrário. É natural ter sucesso. Todos deveriam ter sucesso. Mas existe um processo para as pessoas conquistar isso. E é de dentro. É na consciência que as coisas acontecem. Aí para você externar para fora, é natural. Por isso que muita gente não consegue mudar as situações que ocorrem na vida dela no dia a dia, porque está muito no externo. Por quê? Porque quando a gente muda a energia da nossa consciência, é natural a mudança externa. É um processo natural, é isso que a gente chama. Né? Por que as pessoas não têm consistência nas coisas? Porque não muda a consciência aí. Uma hora pensa uma coisa, outra hora já pensa outra, e outra hora já o tempo todo mudando de pensamento. Só que qual é o sentimento lá do fundo? É esse que precisa ser mexido. É esse que precisa ser visto. É esse sentimento, é essa energia lá de fundo que precisa ser transformado. Só que esse processo é trabalhoso. Ele custa. Ele custa. E não adianta eu vir aqui falar que custa isso ou aquilo, porque o custo é de cada um é que sabe. Não tem como eu mensurar o custo do autoconhecimento da Sol. Não tem como eu mensurar, é só ela que sabe o que ela passou, o que ela fez, o que ela teve que se abdicar para se conhecer. As coisas que ela teve que deixar de lado, a dedicação, a disciplina que ela teve, só ela vai saber falar. Assim como somente eu posso falar de mim. E o João, o José, só eles podem falar dele. Não tem como a gente mensurar isso para os outros. O que é natural para todos é o caminho. Então, o caminho é natural para todos. E é isso que a gente passa. Existe um caminho para chegar lá. É a meditação. É olhar para dentro, é se enxergar. Agora, o custo disso é de cada um. O processo é de cada um. Não tem fórmula mágica.
E muitas vezes as pessoas se perdem, né, Rafa? Porque o olhar para dentro, em vez dela olhar para dentro, ela se sentir, ela começa a olhar para fora e ela começa a visualizar no outro o que ela tinha que focar nela. Aí ela quer olhar o que o outro está fazendo, o que o outro está realizando, entendeu? E esquece, ela muda o foco, ela transfere o foco dela, quando o foco deveria ser voltado para ela. Que é aquilo que a gente fala. Muita gente fala, mas isso é egoísmo. Não é egoísmo. Que se você não se conhece, é inútil você querer conhecer o outro. Agora, a partir do momento que você se conhece, que você consegue entender e compreender o que se passa com você, consequentemente, você vai entender o outro. Entendeu? Porque você se conhece, você sabe o processo. Você passou. Então, para você compreender e levar esse entendimento adiante, é natural, é normal. E se torna legal de você olhar para o outro e não esquecer de si, de realizar o que precisa se realizar dentro de si, para querer botar ordem ou organizar a vida fora, que não tem nada a ver, entendeu? Porque se a gente não se organiza dentro, é impossível a gente ajudar alguém a se organizar também. Quando você está organizado dentro, você consegue ajudar o outro. Agora, quando você não conhece, não sabe o que está se passando dentro de você direito, dificilmente você vai conseguir levar alguma coisa ou passar alguma coisa. Então é isso que eu falo, quando eu digo que eu e o Rafa, é dolorido o nosso processo, não só nosso, mas de todo mundo que leva isso a sério, esse autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, é natural a gente passar por vários processos, mas a gente saber lidar com isso. E a gente se conhecer, a gente saber quem a gente é, a gente saber os seus pontos altos, seus pontos baixos, você resolver. Aí fica fácil você olhar para fora e conseguir compreender o outro. Agora, quando você não se conhece, você quer ajudar o outro, você não vai ajudar, você vai complicar a situação, tanto para você quanto para o outro. E é automático isso. E é o que a gente fala, é ter essa consciência. É você fazer essa olhada para dentro, esse mergulho para dentro de você e resolver. Resolver. Porque fica tudo mais fácil quando você se volta para fora. Por quê? Porque aqui dentro está tudo resolvido. Aqui dentro está tudo esclarecido. Você consegue transmutar, você consegue transformar. Então você olha para fora com segurança. E você consegue transmitir para o outro algo que você já passou, é um processo que você sentiu, você sabe como que é, né? Então é mais fácil para você olhar para o outro e entender, compreender o outro, o processo do outro. Então se conheça, se olhe, se analise, tenha essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, a gente consegue expandir isso, a gente consegue voltar para o outro com grandiosidade. Essa é a verdade. E não é o apontar o erro, entendeu? É acolher, é abraçar o outro no processo, porque você sabe como é dolorido, é transformador, e são coisas que são necessárias. Então hoje, você vê muito aí, é o que o Rafa sempre fala nas lives, né? Você vê as pessoas na internet, um falando, então assim, não tem aquele
aquele entendimento, sabe, de olhar para o outro, porque a pessoa não consegue olhar para dentro, ela não consegue trabalhar dentro dela o que ela tem. Você acha que ela vai ter facilidade de olhar para o outro com amor, com respeito e compreender o processo do outro? Não vai. Porque ela não entende ela mesma, ela está externando o que ela tem dentro, ela está jogando para fora, no outro, o que é dela, que ela tem dentro está mal resolvido, não tá legal, entendeu? Então, é essa clareza que a gente precisa ter. O quanto eu consigo olhar para dentro de mim, resolver o que eu sinto, o que eu penso, entendeu? Ter esse entendimento. E no momento de acolhimento, de acolher o outro, saber fazer isso, sem prejudicar. E é um processo que eu e o Rafa passa. E é sempre a gente tem essas coisas para resolver com a gente mesmo, a gente resolve, a gente consegue ter esses entendimentos. E a gente tem essa clareza de quando a gente olha para fora e vê essas situações acontecendo por aí, a gente já entende o que está acontecendo. As pessoas estão muito inconscientes, isso precisa mudar. E como que a gente muda isso? Olhando para dentro, trabalhando em si mesmo. Se cada um faz isso, trabalhar em si mesmo, olhar para fora, olhar para o outro, vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve. A gente não vai ver tanta farpa por aí. Porque o que hoje a gente, o que o Rafa sempre fala, a gente abre a internet aí, é sempre farpa sobrando para todo lado, é uma chuva de farpas. Que você fica, aí cada um compra o que quer. Quem está inconsciente vai lá, compra um pedacinho aqui, o outro vai lá, compra outra coisinha ali, aí vira esse tumulto que está, as energias fluindo do jeito que flui, porque as pessoas não estão conseguindo olhar para dentro, sentir elas mesmas, o que é delas, o que realmente lhe pertence. Então a gente precisa ter essa clareza, gente, a gente ter esse olhar para dentro, esse sentir, e estar presente nesse sentir para a gente saber, porque quando a gente sabe o que é da gente, a gente fica em paz. Quando a gente sabe o que é, a gente realiza, você sabe o que é seu. Então essa clareza que eu falo, entendeu? De buscar essa consistência, essa autenticidade que a gente fala, é você saber a sua verdade, a sua essência, trabalhar isso e estar em paz com tudo o que se pratica. Porque o Criador, se chegar uma hora dele te fazer uma pergunta, ele não vai te perguntar. É o que eu conversei com o Rafa. Ele não vai perguntar para você, do seu vizinho ou de quem você está olhando lá. Ele vai perguntar, ele quer saber de você. Qual a consciência que você tem do que você faz, do que você sente, do que você pensa. Ele não vai perguntar do outro ele vai perguntar para o outro, mas de você, ele vai querer saber de você. O que você sente, o que você pensa, como você age. Então a gente precisa estar bem consciente dessas coisas. E a gente começar, parece que a gente fala, né, Rafa, aquela passagem da Bíblia, orar e vigiar. E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Não é ficar atento no que o outro está fazendo, é na gente. Que a gente está dando para o universo, que a gente está dando de contribuição nosso, do que a
gente sente, do que a gente vivencia. E a gente precisa estar em paz com isso. E a gente só consegue isso quando a gente olha para dentro, que a gente tem essas certezas. Quando a gente se reconhece nas coisas que a gente faz, né, Rafa? Sabe como é que muda um planeta? A partir do momento que um número X de pessoas mudar dentro delas. Então, é isso que a gente fala. Se a gente olhar aí para fora, o troço está complicado. Né? Por quê? Porque o planeta só vai mudar. Vamos lá, vamos falar só vai virar o paraíso a hora que as pessoas mudarem dentro e dentro delas elas se transformarem nesse paraíso. É só assim que o planeta vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ficar focado lá fora. Não vai resolver nada. Por quê? Porque a gente externa fora o que a gente tem dentro. Então, pergunte para você mesmo. Faça esse exercício. Isso é um exercício, é uma meditação. Olha para você, ó, se concentra, né? Foca na sua mente ou foca no seu peito aqui, ó, né? Começa a entender que a gente é pura energia. Foca aqui, ó, se concentra e pergunta para você mesmo o que você sente, o que eu estou sentindo e deixa a resposta aparecer. Faz isso para você ver. Vai vir resposta do que é lado. Vai vir resposta às vezes que você nunca imaginou que você tinha aquela resposta dentro de você. Mas por que isso? É conhecimento. É você se conhecer. Né? Vai vir que você se magoa, vai vir um exemplo assim, ó, você vai perguntar o que eu estou sentindo, vem assim aquela intuição, sabe? Mas é muito clara. É mágoa. Nossa, eu sinto mágoa, mas de quem? Por quem? Por quê? Você começa a fazer essas perguntas, a resposta vem. A resposta vem. E a gente fala assim que quando a gente entende isso, a gente olha para fora e começa a perceber as coisas, é por causa disso. Né? Só que a gente olha sem julgar as pessoas. A gente não julga mais. Porque a gente entende que cada um tem um processo. Poxa, aquela pessoa teve aquela atitude. Poxa, aquela pessoa deve estar dolorida por dentro, deve estar machucada, deve estar sentindo alguma coisa. A gente sabe disso. Só que ela ainda não percebeu. E está no momento dela de evolução. Por alguma razão, aquilo que ela está fazendo vai trazer um aprendizado para ela. Então, de novo, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente tem dentro, a gente externa para fora, mas a gente tem que parar de focar no outro. Esquece o outro, não se compara, não existe comparação no universo. Cada ser é único. Quando a gente está inconsciente, a gente só vê sofrimento para fora. Porque a gente julga, a gente aponta, a gente costuma colocar o que é nosso no outro, porque a gente não quer enxergar o que a gente tem. Que temos coisas boas, mas temos coisas também que não são legais. E qual que é a prática maior que a gente vê? Até a gente aprender, vivenciar isso dia a dia, entender que é o costume do ser humano jogar para o outro que a gente não consegue realizar, o que a gente não consegue resolver da gente mesmo. É mais fácil a gente dizer que é do outro. O outro é culpado por eu não ter feito isso, o outro é culpado por isso não ter dado certo na minha vida. Então, assim, tudo a gente joga para fora. Tudo. Então, é o que o Rafa falou, quando a gente hoje percebe julgamento é uma coisa, é outra, você sabe que aquela pessoa está naquele momento de evolução dela, entendeu? E é o processo, entendeu? Quando a gente ganha essa consciência, a gente fica em paz, porque a gente olha, às vezes a pessoa agride a gente até, muitas vezes,
E você sabe que aquilo não tem nada a ver com você. Muitas vezes a pessoa está ferida e ela vai ferir alguém. Ela está machucada, ela vai machucar alguém. E ao contrário também, né? Uma pessoa que ama, que tem amor, ela vai amar alguém. Olha que interessante. Né? Com certeza. O ferido vai ferir, mas a pessoa que ama também vai amar alguém. Por quê? Externo que tem dentro. Externo que Exatamente. tem dentro. Então é isso que a gente fala, né, Rafa? É olhar para dentro real. Porque fantasioso, tem muita coisa aí que leva a gente, entendeu? E quando você ganha consciência, você não se ilude mais por qualquer coisa. Você sabe como funciona, porque você passa por aquilo. Você caminha nesse caminho. Você ganha uma confiança no sentido de ter a certeza do que é seu. O que eu quero dizer muitas vezes com isso? Que às vezes a pessoa busca uma fama que não é dela. Por exemplo, busca, né, um sucesso que não faz parte dessa existência. Nós temos que começar a enxergar o universo como ele é. Aí a gente vai ter que entrar na espiritualidade. A gente vai ter que entrar que existe muito mais coisas que o nosso mundo. A gente vai ter que entrar na questão de vidas passadas, reencarnações. Por quê? Porque nesta vida pode ser que você não vai ter sucesso, porque o teu aprendizado é outro. Pode ser que na próxima vida o teu sucesso vai ser muito maior do que você imagina. Mas nessa vida, qual é o seu aprendizado nessa vida? E se você foca no sucesso que não é teu, você vai perder o ponto do seu aprendizado, vai deixar passar o teu aprendizado que você deveria de ter nessa vida. Então, os momentos de dificuldade, os momentos que você está passando agora, são aprendizados. E qual que é o grande detalhe de tudo isso? É que o ser humano, né, na ilusão de comparar os outros, de buscar fora, né, ele se desespera. Né? O ser humano é muito dramático, porque... Se desespera, perde a sua autenticidade. Exato, e É o que a aí gente entra está falando hoje. e aí entra o medo. Isso é o pior coisa que existe, porque entra o medo. Aí é o medo de sofrer, é o medo de passar fome, é o medo de morrer, é o medo de ficar na miséria, é o medo de ficar doente. Só que isso são coisas ilusórias, no sentido de que, se você focar o que é teu, nada disso vai te pegar. Você não vai ter medo das coisas, porque você vai enfrentar e aprender o que você tem que aprender. Porque o Criador, Deus, fez tudo certinho. Cada coisinha no seu devido lugar. A gente costuma falar que não cai uma folha sem ele saber, sem ele querer. Isso é verdade. E sabe o que é o mais interessante? É que quando aquela folha cai, é porque era o momento dela cair. E aquilo faz com que aquela energia, né, de cair uma folha para o universo é muito importante. Porque se aquela folha não caísse naquele momento, o universo era diferente. Então nós temos que começar a observar essas coisas. Aonde que a gente consegue ir entendendo isso? Quando a gente olha para dentro. Então, muitas das vezes a gente está nessa existência, passando por alguns perrengues, tá? Porque faz parte do nosso crescimento. E se a gente aceitar isso e levar numa boa, as condições para a gente superar tudo isso vêm. Então, quando a gente foca fora, nem as condições para a gente superar os nossos perrengues do dia a dia, a gente percebe, a gente não aproveita. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escutei muitas vezes. Muitas vezes, olha que interessante isso, como Deus
é sensacional, mas as pessoas não percebem. Tinha uma moça, vamos pegar uma mulher, tá? E por ocasiões, né, do aprendizado dela, tá? Ela vivia uma vida muito miserável, sofrida, era um perrengue terrível. Num dado momento, ela engravidou, ela ia ter um filho. Tá? Só que no momento ela se desesperou, criou-se muitas situações na própria cabeça dela e ela abortou aquela criança. Tá? Espiritualmente falando, planejamento, olha como é que Deus age e a gente não percebe. No planejamento daquela mulher, aquela criança, digamos que era a solução de todos os problemas dela. Só que ela deveria o quê? Passar por aquele aprendizado. Só que ela não olhou para dentro. Ela olhou fora. Ela se desesperou, ela ficou com medo, ela se dramatizou de algo que Deus planejou para Quis ela. encontrar a solução mais fácil, né? Exato. E a solução de todos os problemas dela era aquela criança. Por quê? Porque era uma criança evoluidíssima, que ia trazer muita alegria para ela, ia arrumar todas as soluções para que ela pudesse ter uma vida melhor e um aprendizado diferente. Só que ela escolheu outro caminho. E Deus deixa. É livre-arbítrio. A gente pode isso. Mas o que a gente quer focar com esse exemplo é o seguinte: por que ela escolheu outro caminho? De novo, porque ela não olhou para ela. Ela comparou. Ela olhou o mundo lá fora de um modo ilusório. E isso gerou um medo que fez ela escolher um caminho diferente para ela. Porque se ela olha para dentro, tá, ela ganha uma confiança, uma certeza do que é para ela, e nada nem ninguém tira aquilo da gente. E isso é com tudo, é com a paz da gente, com a felicidade, com a alegria, quando a gente olha para dentro. É nosso, é teu de direito. É natural você ser alegre, você ser feliz, você ser amor, você dar amor para os outros, você receber. É natural. A gente não olha para Você dentro. precisa fazer essa escolha, né, Rafa? As nossas escolhas, elas são mais certeiras quando você tem essa confiança, porque é uma certeza que não vem de ninguém, vem do próprio Criador que planejou a sua vida. Ó, Deus planeja a vida de cada um nos mínimos detalhes. A gente tem que entender isso. Então, se é aquilo que a gente está passando no momento, né, é difícil, é constrangedor, é dramático, é amedrontador, pare um pouquinho e olhe para dentro para você entender o que está acontecendo, que você vai ganhar uma confiança e você vai superar qualquer coisa. Você vai arrumar a solução para qualquer coisa. Agora, tem um detalhe, né? É a solução do Criador, não é nossa. Veja, no exemplo da menina, a solução foi dela. Ela quis dar a solução para a vida dela. Mas se ela escolhesse a solução do Criador, de Deus, a vida dela seria totalmente diferente. Então, são esses pequenos detalhes que a gente só enxerga com a nossa alma. A gente só vai enxergar com a nossa alma esses detalhes. Porque aí a gente entra em conexão com Deus. A gente fica presente. E isso traz a confiança que a gente precisa, a tranquilidade, a calmaria que a gente tanto busca. Por que a gente traz isso? Porque a solução de tudo já existe dentro de nós. Mas a gente perde o foco quando a gente olha para fora. A gente olha para fora, perdeu o foco. A gente vai fazer escolhas erradas. E a nossa autenticidade está em nós, dentro de nós. Esse olhar para dentro, né? Esse mergulhar na gente mesmo. Traz a nossa essência, traz a natureza do Criador, que é pura, que é
Claro que a gente, por mais que a gente trabalhe, a gente busca, a gente procura andar alinhado às coisas, mas a gente sabe que é um trabalho árduo para a gente chegar nessa autenticidade, essa natureza humana, humana não, espiritual que a gente precisa ter, sair da natureza humana e vir para a natureza espiritual, que é o que a gente é, a nossa essência. Se a gente, olha que interessante, se a gente foca muito aqui, né, na matéria, aqui é muito confuso as coisas. Aqui é muito confuso. As energias aqui elas são muito distorcidas. Porque a gente pode falar uma coisa e dar dezenas de interpretações. A gente pode trazer um conteúdo fácil, né, uma facilidade, mas que o processo dele é muito complexo, é muito profundo. Então, aqui a gente tem isso, é natural, faz parte da natureza humana essa confusão. Então, quando a gente só foca fora, a gente tem muitas distorções. É nesse ponto que a gente não consegue realizar as coisas. Porque muitas vezes a gente está buscando fora o que não é nosso. Veja, nesta vida, às vezes a gente veio aqui para fazer coisas normais. Às vezes a gente veio aqui só para fazer coisas que não tem nada a ver com o mundo lá fora, mas é que é de grande aprendizado para o teu espírito. O importante é o espírito, né? Esse corpo nosso, essa carcaça, isso aqui é só uma ferramenta para a gente evoluir. É só isso. A gente vai deixar aqui. Mas o aprendizado, o conhecimento é do nosso espírito e faz parte da nossa evolução vivenciar as coisas. A gente tem que vivenciar tudo que a gente puder. Porque na natureza humana só é válido na visão humana. Só alcança o sucesso aquele que mostra. Entendeu? Então, assim, e o que a gente procura trazer com isso? Não está no que a gente mostra, está no que a gente vivencia, no que a gente sente. E essa é a grande ilusão. Que as pessoas vê o sucesso como questão financeira, entendeu? E não é por aí. Tem visões e visões. Depende de como você olha isso tudo. De como você sente isso. Eu tenho, hoje, assim, na minha consciência, uma visão completamente diferente do que é o ter sucesso. Vamos. Pode falar. Vamos por esse caminho. A pessoa tem sucesso. Maravilha. Ela é feliz? Ela se encontrou? Ela se realizou? Ela olha para dentro, se conheceu? Sim. Essa pessoa, sim. Então, esse sucesso é da vida dela, desse momento. É válido. Sim, é para ela. É para ela ter sucesso nessa vida. Do jeito que ele está tendo. Está mostrando, né, famoso, tal, ótimo. Só que as pessoas querem ter esse mesmo sucesso, só que muitas vezes nessa existência não é dela. Porque se aquela pessoa for ser famosa, ter aquele sucesso todo, espiritualmente vai ser ruim. Porque ela não está pronta para lidar com isso nesta vida, nessa existência. A gente tem que ter essa percepção. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem sucesso também, mostra, mas não é feliz, não se realizou, não se olha para dentro, né? Tem problemas, só causa confusão. Então, esse sucesso tem que analisar, tem que
complicado, né? Porque só é uma visão humana das coisas, uma visão materialista. E tem gente que está lá, quietinha no cantinho, é feliz, sabe o que quer, né? É alegre, dá amor para as coisas, e o sucesso dela não aparece. Olha que interessante. É E tem, interno, é na exato, intimidade. e tem o outro também, veja como é complexo aqui, tem outro também que é para ele ter sucesso, né? Mas ele está lá, escondido, né? Não quer saber, isso também é ruim. Olha como que o universo é complexo, né? Tem o que tem sucesso e faz acontecer e ok, tem o que tem sucesso mas não é para ele, tem o que tem sucesso e está escondidinho, e tem o que tem que aparecer, que tem que se mostrar, mas está lá com medo, com receio do mundo, né? Sofrendo que quer ficar isolado, quietinho no canto, mas nessa vida Deus planejou para ele ter sucesso. Então, olha a complexidade disso. Como é que a gente consegue resolver isso? Só tem uma maneira de a gente resolver isso. Olhar para dentro. Por quê? Porque cada um vai saber o seu próprio caminho. Então, olha como é importante isso. Porque não tem como a gente mensurar as coisas fora. Não tem como. Como é que eu vou me encaixar em algo que no momento não é para mim? Não vai me trazer a plenitude do que eu quero, a realização que eu quero. Sempre vai faltar alguma coisa. O que é esse faltar? O que é esse vazio? É a nossa própria consciência, de uma forma muito sutil, muito amorosa, mostrando que não é aquele o caminho do sucesso. Nesta vida. Na próxima vai ser diferente. Nas anteriores foi diferente. Então, a gente frisa muito nisso. Qual é o teu caminho? Só você pode responder. Só você pode responder. As pessoas de fora podem ajudar, que é um pouco o que a gente faz. Né? Trazer um esclarecimento de como chegar até a nossa consciência. Né? Ah, não estou conseguindo. Pede ajuda. Sempre vai ter alguém que vai ajudar. A própria consciência da pessoa vai achar a pessoa certa para esclarecer, para fazer as perguntas certas, para servir de exemplo, alguma coisa para aquele indivíduo único, a própria consciência dela vai trazer a solução. Olha que magnífico que é isso. Então, as pessoas de fora podem vir ajudar, lógico, mas o foco tem que ser dentro. Aprendam isso. O foco é dentro, na nossa própria consciência. O que vem de fora é acréscimo. É um acréscimo. Mas o que a gente realmente necessita está dentro. Pode ter certeza. É onde se inverte muito hoje, né, Rafa? O pessoal dá acréscimo que vem de fora. Aliás, acréscimo, o que vem do outro é sempre, o foco está sempre fora. Então, isso é em tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quem faz amor não faz guerra. É uma frase, se você olhar, é simples, mas se você aprofundar, é isso que a gente está falando. Ó. Medita em cima disso para você ver o entendimento do mundo que vai trazer essa simples frase. A pessoa que faz amor, ela não faz guerra. A pessoa que tem amor dentro do coração, dentro da consciência, ela não consegue fazer guerra. Agora, você olha superficialmente, você vai dar 1001 interpretações humanas ainda. Você vai, sabe, você não vai chegar na essência de uma frase dessa. Como é que a gente chega na essência de uma frase dessa? A gente lê ela e traz para dentro, medita em cima daquela energia. Começa a meditar. Né? Poxa, quem faz amor não faz guerra. Você vê o tanto de conhecimento que tem dentro de uma frase dessa. E isso a gente traz o quê? É só a gente começa a observar para fora.
as coisas. Olha o absurdo que as pessoas estão fazendo. Essa internet aí, a gente vê de tudo. É um absurdo atrás do outro. Mas por quê? Né? Porque é o que a pessoa tem na consciência dela, inconsciente, e sai fazendo. E tudo E é tudo focado bem. fora, né? Não, e tudo bem. É o momento deles. Só que quem já sabe, sai fora dessa bolha. Quem já sabe, sai fora dessa bolha, só observa. Só observa. O que a gente fala de bolha em termos de energia? A gente sai daquela frequência de guerra. As pessoas estão numa frequência de guerra. É violência para tudo quanto é lado. É agressão verbal. É agressão em pensamento. Em pensamento. Ninguém está vendo, mas o universo está olhando. É pensamento. E as energias estão tão claras, né, Rafa, que a gente sente nas mensagens. Não precisa. A gente sente, a energia vem junto em tudo aquilo que é feito. A Exatamente. energia está vindo carregada. Se é coisa boa, é boa. Se é coisa negativa, é coisa negativa. E está sendo muito perceptível. É uma raiva, né? É um ódio do mundo incrível. Só que aquilo está dentro da própria pessoa. Está dentro da própria pessoa. Tudo bem, faz parte do momento de evolução dela. Uma hora ela acorda. Mas, por que a gente está trazendo esse conhecimento e várias outras pessoas? Tem muito conhecimento bom na internet. Para começar a despertar para isso. Querem fazer guerra? Faz guerra. Eu tô fora. Não quero participar. É isso. Aí, como que eu sei? É de novo, é olhar para dentro. É só olhar para Né? dentro. É o sentir. Exato. A tua Tudo própria tem consciência uma vai... frequência. Tudo tem uma frequência, tudo tem uma energia. E é possível a gente sentir quando a gente quer. Quando a gente se dá essa abertura de sentir. E é por uma razão muito simples, porque a nossa consciência tem todas as energias. Só que está lá, dentro da nossa própria alma, dentro de Deus. Deus tem toda a energia. Se conecta com Ele, que Ele te mostra. Você quer ver a energia do outro? Você vai sentir. Porque todos podem sentir. Agora, qual que é o detalhe? O que você vai fazer com aquilo? Vai julgar, vai criticar, vai aumentar aquela energia negativa, ou você vai fazer o inverso, né? Vai ajudar a solucionar, vai dar amor, vai perdoar. Qual vai ser a tua ação? Ou sua reação diante do que você está disposto a entender do universo? Deus te mostra. A sua própria consciência é o ponto, é a chave principal que vai te mostrar. E aí o que você vai fazer com aquilo? Qual é o caminho que você vai tomar? Você vai seguir a sua consciência ou você vai pegar as ilusões do mundo? Porque, gente, a guerra, né, essa violência é uma ilusão. Não leva nada a lugar nenhum. Isso é ilusão. Ó. Isso que a gente fala. E quando a gente participa, foca nisso, energeticamente, a gente está cooperando para isso. A gente tem que sair fora. A gente tem que olhar como um simples observador. E um detalhe, pergunta, quando você olha uma cena dessa, quando você olha uma guerra, uma cena de violência, qualquer outra coisa, pergunta para você qual é o sentimento que vem daquilo. Se for raiva, você está alimentando aquilo. Poxa, que raiva daquele cara que bateu naquela senhora. Pois é, você está alimentando aquilo. Você não tem que ter raiva dele. Você tem que entender como o universo funciona. Aquela ação daquele cidadão bater naquela senhora serviu de aprendizado para os dois. Lembra? Momento de vida de cada um. Serviu de exemplo, serviu de aprendizado para os dois. Por quê? Porque a gente não sabe o espírito que habita aqueles corpos. O que eles vieram aprender, o que eles vieram acertar ali. E você de fora vai... E você de fora, né, você não pode alimentar aquela raiva deles. Você tem que compreender, né, dar amor para eles, distante, olhando com amor aquela cena de violência. É isso. Quem fazia isso? Jesus fazia isso. Ele não concordava com briga, ele não concordava com violência, mas a visão dele das
coisas era de um observador com amor. Ele intervia nas coisas com amor. É isso que a gente tem que fazer. Aprender a fazer, trabalhar. Então, estamos olhando alguma coisa fora. Qual é o nosso sentimento? Pergunta para a tua consciência. O que eu estou sentindo diante dessa cena? Te dá uma raiva, uma vontade de pegar um ou outro e esganar? Então, ok. Isso é autoconhecimento. Tem que transformar isso. Tem que trabalhar mais o amor. Como que a gente faz isso? Foca no amor. Sente amor. Pega e sente. Começa a sentir amor. Por você, pelos teus bichos, pela tua família, qualquer coisa. Tem que trabalhar isso. Aí o amor vai crescendo, vai ganhando forma no teu corpo, vai ganhando o teu corpo, e chega um ponto que aquela raivinha que você tinha lá vai ser transformada automaticamente. Então, sentiu raiva? Beleza, autoconhecimento. Tua consciência, a tua própria consciência fez você enxergar aquela briga e sentir aquela raiva. Por quê? Porque a tua consciência está falando assim, ó, você precisa trabalhar essa raiva. Desenvolve mais o amor para essa raiva transformar em amor. Isso é natural para todo mundo. Esse é o caminho. Né? Mas muitas vezes a gente não quer enxergar que a gente tem raiva, que a gente tem mágoa, que a gente tem angústias. E é aí que a gente foge para fora. Porque se a gente olhar para dentro, é isso que vai aparecer. E a gente às vezes não quer ver isso, mas para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso, é de suma importância a gente olhar isso, né, essas energias, esses nossos sentimentos, para que a gente aprenda a transformar eles, para parar de ajudar, né, lá fora, parar de ajudar a fazerem guerra, porque uma pessoa com raiva está na mesma frequência vibratória das pessoas com raiva lá na guerra. É a mesma. É um alimentando o outro. Como é que a gente para de alimentar uma guerra? Começa a sentir amor. Porque aí você sai da frequência de guerra, entra numa frequência de amor, sai fora da bolha e automaticamente você começa a emanar amor para quem está guerreando. Você vai ajudar o universo a transformar esse planeta. É dessa maneira que a gente vai conseguir a mudança que a gente tanto busca fora, mas é que está dentro. Então a gente traz mínimos de exemplo, mas pega o caminho disso e faz para tudo da tua vida. Você resolve as coisas rapidinho. Você vai ver quanta coisa era inútil na tua vida, supérflua. Né? Que a gente põe energia desnecessária, né? Uhum. Gasta energia desnecessária. E é justamente aquilo que estava te bloqueando a tua felicidade, estava bloqueando a tua alegria, porque ela está aqui dentro. Ela só precisa ser trabalhada. Né? Então veja que as ilusões do mundo é isso. Né? Essas coisas de fora que são momentâneas, passageiras, mas que são úteis para o nosso crescimento. Olha só, as coisas de fora são úteis para o nosso crescimento. Então, as pessoas são úteis, claro. Vamos usar isso, são úteis. É uma troca de energia. Essa utilidade das pessoas é a troca de energia para o nosso crescimento. Agora, se eu quero saber que tipo de energia estamos trocando, não adianta ficar olhando fora. Tem que olhar dentro. E quando a gente olha fora e observa no outro alguma coisa, você pode buscar dentro, que é aquilo que você precisa resolver. Por quê? Porque a tua própria consciência te mostrando no outro o que você precisa resolver dentro de você. Então, quando você critica alguém rico, pode olhar para dentro que você tem problema com essa questão de riqueza. Quando você critica alguém feliz, pode olhar para dentro que você tem algum problema com isso.
que te impede a tua felicidade. Quando você vê alguém alegre, feliz, tendo sucesso, né, e se incomoda com aquilo, é a tua própria consciência te mostrando o que você tem dentro para mudar. E as pessoas ainda não despertaram para isso, né, Rafa? Que o outro é aquilo que a gente cansa de falar. O outro é a continuidade da gente. Se você não consegue ficar feliz em ver o outro dando um passo e estando bem, estando feliz, meu, é difícil. Como que você olha para você, você sabendo que aquilo ali é parte de você? O outro é continuidade de você. Como que eu não vou ficar feliz, entendeu? E você se sentir mal de ver o outro legal, ver o outro. É aquela coisa, você, nossa, o outro, sabe, aquilo faz parte de você também. É você olhar, você ver o outro vibrar e você vibrar também naquela energia. Porque você sabe que é tudo uma coisa só. Estamos individualizados, mas o que eu emano para o outro é o que é meu também. E o que o outro realiza, consequentemente, eu também realizo em mim. Porque eu estou bem, eu sei, eu entendo, eu compreendo que o outro faz parte de mim. Embora estamos individualizados, é uma energia só. Então, assim, a gente sentir isso, a gente estar feliz, vivenciar o momento e o que a humanidade hoje não consegue. Ter essa felicidade de ver o outro feliz e estar feliz também. Saber que aquilo ali também é nosso. A felicidade do outro também é a nossa felicidade. É a nossa presença de espírito naquela vivência, naquela energia. É entender que isso não está distante. O que diferencia é esse olhar para dentro, que esse olhar para dentro te coloca em pé de igualdade com qualquer pessoa. Quando você olha e vê o outro, que é isso, é a continuidade da gente, é a nossa energia ali também. É partilhar, é sentir o gostinho, poder degustar, ver a alegria do outro, fazendo, realizando, caminhando, entendeu? Aí você fala, nossa. E muitas vezes a gente não consegue ver isso aí fora. As pessoas não veem isso como uma continuidade de si mesmo. As pessoas sempre veem um ao outro como inimigo. Aí você começa, meu Deus, o que está faltando? A gente sabe o que falta, mas o que está faltando de entendimento ainda? E a gente começa a se questionar, né? Porque a gente sabe, a infelicidade de um vai ser a infelicidade do outro. Isso é inevitável. E assim, essa consciência precisa vir para a luz, entendeu? Precisa vir à tona, as pessoas precisam sentir esse gosto do quanto que é bom estar presente, estar feliz, olhar para o outro e não ver aquilo como algo ruim. Nossa, mas porque não, que legal, isso faz parte, né? O outro tá assim, eu também me sinto assim. É uma energia que expande e faz crescer.
Quem está passando por aquilo é quem está observando. Mas a natureza humana tem um jeito que, sabe, assim, a gente se questiona, a gente quer entender, né, o que falta. A gente sabe o que falta, mas a gente vê tantas coisas aí explicando, falando. Muita gente fala com a mesma energia, pela mesma boca, mas as pessoas vão lá ver aquilo lá é momentâneo, passa, as pessoas não praticam, não sentem, não vivencia isso. O quanto isso é bom, o quanto isso gera coisa gostosa, maravilhosa, e o quanto que a energia muda dentro disso. É ficar feliz com o outro. Nossa, o outro está conseguindo aquilo. Nossa, que bacana, que legal, né? É bom a gente sentir isso. Às vezes a gente até é julgado por isso, mas está tudo bem. A pessoa não tem consciência do que aquilo significa, o quanto aquilo é bom, o quanto que aquilo te faz grande também. Esse olhar e essa contemplação entendeu? Então, assim, a humanidade hoje a gente precisa trabalhar trabalhar em cima disso, dessa consciência. E não é trabalhar de brincadeira, não, é trabalhar para valer. É sentir o valor disso, o quanto isso acrescenta, o quanto isso traz de valor. E o quanto que as coisas espirituais mudam, a energia muda, até para a gente receber. Se transforma, tudo se transforma. Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, e a gente sempre vai estar falando, a gente precisa estar consciente disso. O mal que a gente olha para fora, o que a gente pratica, é aquilo que a gente tem. E tem tanta gente com coisa boa aí, mas faz escolhas de praticar e de fazer, mesmo consciente. E tem muita gente que faz isso consciente, mas é escolha. E a gente precisa saber fazer essas escolhas. Estar consciente disso, mas uma consciência espiritual, numa ascensão um tanto quanto mais transcender isso, elevar isso para um nível melhor. Nessa presença, esse sentir essa energia do Criador e saber que Ele está ali o tempo inteiro, sabe, presente no nosso pensamento, no nosso sentir, de como a gente trabalha essa energia dentro da gente. Essa consciência, sabe? De você sentir ali aquela presença e você saber que você está sendo cuidada o tempo inteiro, que a gente não está sozinho. Às vezes, eu vou fazer, ninguém está vendo mesmo, tá? É engano. A gente está sendo observado o tempo inteiro. E as pessoas enganam a si mesmas. Entendeu? Então, essa consciência, você saber, você trazer essa consciência e falar, não, eu estou aqui, eu estou presente, e o que eu quero fazer é assim, porque é o que eu penso, é o que eu sinto, e é o que eu vivencio.
E sentir essa leveza, estar em paz de fazer. Ficar tranquilo com essa energia. Nós temos que aprender a expandir a nossa consciência. O que é isso? É a gente ir além da questão física, mas ir muito além. Aceitar a realidade do universo. Existe vida após a morte? É simples, pergunta para sua consciência. Ela vai te responder de um jeito que você vai se surpreender. É ali que você vai ter a certeza das coisas. Porque quando a gente foca essa expansão, muitas coisas se resolvem aqui. Por exemplo, isso que o Sol acabou de falar. Muitas vezes, hoje, eu estou por baixo e tem alguém lá em cima. E eu vou aplaudir esse alguém, porque é o momento dele. Amanhã será o meu momento. E aí eu vou querer aplauso. Só que esse amanhã, as pessoas têm que começar a jogar muito amanhã. Pode ser numa próxima vida. Deus faz as coisas, Deus planeja as coisas pela eternidade, ou seja, para sempre. Então o teu sonho, as tuas conquistas vai acontecer, mas é as conquistas do teu espírito. E isso, muitas das vezes, é duro a pessoa materialista ouvir isso, porque ela quer tudo numa existência, numa simples existência em que a gente vive aí, que 80 anos, 90 anos no máximo, alguém nem chega nisso. O que a gente aprende a 80 anos? Se a gente fazer as contas, a gente aprende nada. O que você aprendeu de novo? Realmente de novo? Muita pouca coisa. Aprendeu a ler, escrever, andar. A gente aprende a andar com 2, 3 anos de idade. Olha o atraso. Quando a gente pega e começa a analisar os detalhes. Então, muitas das coisas são faladas, né, mas é uma expansão de consciência que a gente tem que ter para entender. Então, nesta vida, eu vou aplaudir os outros. Beleza. Você veio nesta vida para aprender a aplaudir os outros, a ser feliz com a felicidade das conquistas dos outros. E tá tudo bem. Na próxima... Não se sentir triste por isso, se sentir feliz. E nem diminuído. Muito pelo contrário. Sentir grande por... Porque quando a gente está bem resolvido por dentro, a gente internamente, a gente sabe que aquilo também é nosso, faz parte da gente. Porque e essa felicidade também é nossa. Porque essa conquista nossa daí pode ser numa outra existência, numa outra vida, num planejamento que Deus já planejou há muito tempo, de uma forma totalmente diferente, e vai ser bom. Então, essa consciência que a gente tem que ter, essa expansão, que as coisas não são momentâneas, elas vão longe. Existência através de existência. Por isso que é muito importante a gente começar a buscar a espiritualidade, porque muita coisa a gente vai entender aqui. Por que não acontece? Por que acontece? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E aí você para de sofrer. Para de sofrer. Porque você sabe que veio nessa vida para aplaudir o outro. E você vai fazer da melhor forma possível. E vai ser feliz com aquilo. Porque você entendeu que o amanhã daqui vai ser teu, a tua vez. Mas esse amanhã pode ser numa próxima vida ou numa outra ainda. Mas vai chegar. Porque todo mundo tem que aprender tudo. Todo mundo vai ter que sentir o gosto do aplauso. Porque é a evolução, está na consciência de todo mundo. Isso se já não sentiu, né, Rafa? Só não lembra. Pois é. Tem mais essa ainda, né? E se você já sentiu o gostinho do aplauso, né? E tá com saudade de estar lá de novo, né? E fica criticando o outro. Ou se já então, olha como é complexo o universo. Ou se já passou por isso e está tranquilo, porque você já sabe como que é e não faz diferença. Tá tudo bem. Então, tudo é aprendizado.
E a nossa consciência, a minha consciência sabe de mim. As dúvidas que eu tenho é só eu perguntar para ela. Claro que eu vou buscar conhecimento fora. É óbvio, faz parte. Por que eu vou buscar conhecimento fora? Troca de energia. Eu tenho que trocar de energia com a Sol, eu tenho que trocar de energia com o meu vizinho. É trocar informação, trocar sentimento. Isso é a evolução da vida. Mas quando tem uma dúvida, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso saber o que eu tenho que fazer, eu vou olhar para mim. Eu vou olhar para mim. Claro que eu vou, não estou conseguindo, eu vou lá, Sol, me dá uma luz aqui, e ela vai me mostrar um caminho que ela já trilhou, ou que ela leu em algum lugar, não tem problema. Falar, faz isso, segue esse caminho para ver. Mas sempre vai falar assim, olha para dentro. O caminho é olhar para dentro. Você não está conseguindo caminhar para dentro. Vou te dar uma direção aqui, para caminhar para dentro. É isso. É essa expansão. Quando a gente fala em espiritualidade, está cheio de espíritos bondosos fazendo isso. Né? O ser de luz, que a gente tanto fala. Vamos pegar um exemplo. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio mostrar o caminho. Nada mais do que isso. Ele não veio para ninguém falar assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer assado. Não. Ele falou assim, ó, o caminho sou eu. Olhar para dentro. Ele olhava para dentro. Ele tinha solução, ele tinha resposta, ele tinha tudo para ele. E ele não dava as respostas dele para os outros, ele dava o caminho. Então ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a luz, o amor. Por quê? Porque segue o exemplo dele. Olha para dentro. Ele falava, olha para dentro. Em outras palavras, olha para dentro. Vai dar certo. Você tem o teu caminho. Está na sua consciência. Segue sua intuição que vai dar certo. Mas não é muitas vezes o que a gente quer no momento. Às vezes não é. Não é pra gente. Às vezes é para uma outra existência. Mas vai chegar. Pode ficar tranquilo. Vai chegar. Você vai curtir. Você vai curtir aquele momento. Porque é teu. Então, olha que tranquilidade, que confiança traz essa expansão de consciência. Você saber que tudo que é teu vai vir na sua mão. Mais cedo ou mais tarde. É a Mas autenticidade. a gente precisa mudar umas coisinhas. Por quê? Para seguir a evolução, a gente precisa mudar. Então, o ponto da evolução tá aqui, para cá, se você não mudar, você não vai. Então, para você realizar aquele sonho, você tem que mudar algumas coisas aqui. Ó. Não chegou a hora ainda, porque você precisa se transformar em algumas coisas aqui. E tá tudo na questão de energia, tudo é sentimento. Tá tudo no sentimento. Tem que transformar esse sentimento. Transformar essa visão limitada de ilusão da matéria. Então, muitas vezes, a gente tem que transcender isso. Enxergar algo que a gente não está vendo. E aí a evolução acontece. E aprender, né? Aprender a vibrar com o outro. Sim. Ah, mas eu não consigo, dentro dessa linha, eu não consigo aplaudir as pessoas. Tá, por quê? Olha para dentro, começa a falar, por que eu não consigo aplaudir as pessoas? Por que eu não consigo sentir amor pelas pessoas? A tua consciência vai te dar a resposta, porque cada um é única. Cada resposta é única para cada um. Quando as pessoas vêm perguntar para a gente por que não consegue sentir amor, por que sente ódio de tal pessoa, a gente não tem resposta pronta. O que a gente faz é jogar uma luz para ela enxergar a própria consciência dela. Então, muitas vezes as pessoas buscam resposta pronta no outro. Vai achar um monte de coisa, mas não vai achar o que ela precisa. Não tem como. A resposta dela é só com ela mesma. Só com interna. Ela. A única ajuda que a gente pode dar é essa, mostrar uma luz para ela chegar na consciência dela e aprender.
a ouvir a própria consciência. E dá certo, funciona. Por quê? Porque é natural, isso é assim que funciona. É desse jeito. Todo mundo que evolui já fez, todo mundo vai fazer, quem não evoluiu ainda. O universo é desse jeito. Tem coisas no universo que não muda nunca. E uma delas é isso. Né? É a consciência de cada um guiando ela Quando a mesma. gente tem essa consciência, a gente olha para dentro, a gente para de comprar as coisas da forma que os outros querem. A gente já não compra as coisas e não se dá por aquilo, entendeu? É outra energia. A gente consegue sentir a realidade, né, de uma ilusão. A gente consegue sentir uma coisa artificial de uma coisa profunda. A gente tem esse discernimento muito claro. Muitas vezes o artificial está certo. Está errado, não. A gente fala assim, mas às vezes está certo. Só que precisa daquele momento, né? Dar uma aprofundada nas coisas para as coisas se resolver. Muitas vezes eles vendem a coisinha certa, bonitinha, mas é artificial. E a pessoa pode pegar aquilo, mas tem que se aprofundar. Quem vai dizer isso? A consciência. A nossa própria consciência. Fechou? Exatamente. É Eu isso aí. acho, né? Deixa eu ver. Já estamos na hora. É, mas foi bom hoje. Foi Sempre é, muito né? bom. Mas é isso que a gente sempre fala, né? Olha a consciência. Usa a técnica que for, mas se aprofunda. Pratica, faz aquilo acontecer com você mesmo. Vai dar certo. Confia, porque o Criador fez tudo certinho. Pode ter certeza. A gente ter a humildade, né, Rafa? Até para olhar para dentro da gente mesmo, saber onde estão os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, trabalhar isso com sabedoria, trazer para dentro, para quando a gente olhar para fora, a gente olhar com um pouco mais de humildade. A gente ter essa humildade de olhar para fora, em julgamento, sem se achar juiz de nada, e nem apontar, porque às vezes são dores que não faz parte da gente, mas faz parte do outro. E a gente trazer essa consciência de estar presente nisso e ter essa humildade de olhar para fora com a sabedoria do que a gente adquire com a gente mesmo, com as passagens que a gente tem e ficar em paz com isso. Porque quando a gente olha para dentro, a gente tem a consistência de Deus. A gente tem a luz divina nos mostrando o caminho. E a gente olhar adiante sem medo do que a gente faz, da forma que a gente vivencia as coisas. Essa é a grande consciência. Humildade para estar sempre aprendendo, que a gente aprende com tudo. Com tudo. E sabedoria para a gente olhar para a direção certa. Estar consciente dessa direção e saber a forma que a gente precisa caminhar, né? Isso é muito importante.
Isso Aonde que está essa sabedoria? na Na nossa consciência. nossa consciência, na nossa humildade do dia a A dia, gente tem tudo. Só olhar da forma que a para gente dentro. se analisa, da forma que a gente se olha, da forma que a gente olha para o outro, querendo aprender. Isso faz toda a diferença. E nunca olhar para fora naquele intuito, eu sei muito, ninguém tem nada para me ensinar. A gente aprende todo dia com todo mundo, com tudo, com tudo, com tudo. Até com o movimento de um grão de areia. Se a gente analisar, se a gente parar para observar, a gente aprende. Então, assim, a gente ter essa clareza, essa presença de espírito, é que faz toda a diferença. E buscar evoluir sempre, sempre. Não ter medo de olhar para dentro, não ter medo de olhar para fora, para quando você olhar para fora, você olhar e você saber o que você tem dentro. Você sabendo o que você tem dentro, você não tem medo do que está fora. E você fica feliz com tudo, né? E tem coisas que é só nosso, né? Que é a nossa força de vontade, é o nosso querer. Isso é só a gente que tem. Não adianta a gente querer que o outro solucione os nossos problemas. Então, o querer, força de vontade de fazer, é só nosso. Isso vai ditar muita coisa. Porque não existe resposta pronta. E muito menos quando vem do outro, dos outros. Às vezes a gente vê. Às vezes a gente vê as pessoas falando que é uma solução, né? E roga por Deus uma solução, não sei o quê, mas não faz a parte dela. É uma troca. Pensa assim, tudo é uma troca, até com Deus é uma troca. Então, o querer, a força de vontade é só nossa. Isso é uma escolha nossa. E a gente tem o livre. Isso aí que você falou, ter uma troca com Deus, porque Deus não força nada. É aquilo que a gente fala, né? Deus não força, Ele não arromba a porta. Ele quer que você abra para Ele entrar. E quando você abre, você mostra a disposição, que você está disposto à compreensão daquilo que Ele tem para te dar, que Ele tem para te mostrar. Então, tudo é à nossa disposição. Eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero que Ele venha, eu quero que Ele habite. Entendeu? É você abrir a porta. E quando a gente faz isso, Ele tem autorização para fazer. Então é a gente ter essa consciência que a gente é parte dele, mas ele não nos obriga a nada. Então, ele deixa a gente fazer as escolhas. Então ele não vai resolver teus problemas, mas ele vai te dar a solução e o suporte todo, mas você tem que fazer a sua parte. Com certeza. A gente tem que fazer a nossa parte. Beleza, então? Beleza. Fechou. Obrigado pela presença, tenha uma boa noite, uma boa semana. Semana que vem estamos aí de novo. Obrigada, gente. Boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima. Ou qualquer hora aí a gente entra, né, Rafa? Surpresa. Tchau, tchau. Então tá, beijão para todo mundo. Fique com Deus. Tchau.